Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa formação para a nossa total consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Vamos em frente, vamos continuar batalhando para que possamos, enfim, chegar à nossa entrega total ao coração imaculado da nossa boa Mãe, a Santíssima Virgem. Estamos já no capítulo 1, avançando a nossa leitura e hoje daremos continuidade. Façamos primeiro a nossa oração, consagrando todo este momento ao coração de nossa Mãe, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos aqui hoje com a graça de Deus na capela do Santíssimo Sacramento da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no Balneário Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Portanto, peço já desculpas se houver algum barulho ou se alguém entrar, porque aqui é um local de oração e um local onde nós queremos orar, onde nós queremos entregar este momento, assim transformando essa nossa meditação também numa oração onde nós queremos alcançar do coração de Jesus e de Nossa Senhora as graças que nós mais necessitamos para podermos amar a Deus sobre todas as coisas. A finalidade da total consagração não é outra senão essa. É a nossa luta diária de conversão de cada dia para podermos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos mandou, como o Senhor nos amou. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peçamos a poderosa intercessão de nossa boa Mãe do céu. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, minha Mãe, eu recorro de vós e levai-me, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir, propício de me alcançar o que eu vos peço. Amém. Pedimos também a poderosa intercessão dos santos anjos de Deus, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, que sejam em nosso favor nessa hora os nossos santos anjos da guarda que batalhem em nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estamos então reunidos em nome do Deus maravilhoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos em sua santíssima presença. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Portanto, estamos diante do Santíssimo Sacramento do altar. Vamos deixar que esse próprio Senhor fale ao nosso coração, que seja Ele a nos fazer entrar nessa meditação dentro do seu sagrado coração, nesta hora. Vamos lá, estamos no capítulo 1 e a nossa leitura está no número 35. Número 35. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça, que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda, que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Tendo encontrado na alma o
Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa, porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Vamos continuar nossa meditação. Eu lembro que eu falei a vocês, amados e caríssimos irmãos e irmãs, que nós iríamos entrar num tema que ia dar um pouquinho de complicação, quando nós falamos de que só podemos ser verdadeiros completos filhos do Pai se somos gerados no mesmo Pai e na mesma Mãe, filhos de Deus, gerados por uma única Mãe, membros do único corpo que tem a cabeça, que é o Cristo. Tratamos desse tema. Porém, eu vou ficar com as palavras de um grande santo da nossa igreja, que é quase contemporânea a São Luís Maria Leão de Montfort, porque só essa meditação dele já rebate qualquer controvérsia que possa haver em relação a esse tema. São João Eudes. São João Eudes foi um grande santo da nossa igreja católica, pouco conhecido. Infelizmente, muitos santos não são tão famosos na nossa Santa Igreja Católica, porque nós mesmos deixamos de buscar a sua doutrina, a sua verdade, aquilo que eles nos deixaram, seguir os seus exemplos. Não se fala quase desse santo, porém o santo francês, ele ficou padre em 1625, ele foi fundador de duas congregações de Jesus e Maria, e também uma ordem das irmãs, que depois ficaram conhecidas como Irmãs do Bom Pastor. Um santo que viveu num tempo parecido com o nosso, um tempo de epidemia, era a peste negra. Naquele tempo, então, ele se colocou como um servo, como um servidor, para ajudar o povo que estava naquelas regiões da França que foram mais atingidas por essa peste. Ou seja, ele correndo o risco de morrer, ele foi oferecer a vida para cuidar daqueles irmãos, assim como tantos que morreram, tenho certeza, neste tempo, com a pandemia do Covid-19, que morreram e deram a vida para cuidar dos outros. Nós nem conhecemos, mas o Pai sabe que essas pessoas foram mártires da caridade, mártires do amor, que se entregaram. Então esse santo foi um desses. E ele virou padre, um santo muito estudioso, ficou padre nessa fase, antes da peste negra. Assim que explodiu a peste, ele já era um sacerdote consagrado religioso, e ele foi o primeiro a celebrar a festa, uma santa missa em honra ao Imaculado Coração da Virgem Maria e em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Como eu falei, ele é um pouco anterior a São Luís Maria Leão de Montfort, mas ele preparou toda a região da França, que foi onde explodiu o tratado, depois, quando ele foi achado e publicado, por São Luís Maria Leão de Montfort. Esse santo, ele preparou toda aquela região da França, Normandia, Bretanha, uma região assim que era muito fria e que estava muito atingida pelas heresias protestantes. Então ele conseguiu, com a graça de Deus, fazer com que aquele povo fosse introduzido numa devoção verdadeira ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Foi ele que deu o nome. Esse nome é Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Ele surgiu com esse ímpeto do Espírito Santo e divulgava entre os seus fiéis, entre as pessoas onde ele fazia as missões. Então, ele deixou para nós um ensinamento belíssimo, para que não tenhamos dúvida de que, quando nós entramos dentro desse coração imaculado de Nossa Senhora, nós estamos dentro do Sagrado Coração de Jesus. Quando nós estamos dentro do Sagrado Coração de Jesus, nós estamos dentro do coração imaculado de Maria. Não há separação. E olhem o que esse santo nos deixou nos seus escritos. Não sabeis que Maria nada é, nada tem e nada pode sem Jesus, por Jesus e em Jesus, e que Jesus é tudo, pode tudo e faz tudo nela?
Não sabeis que é Jesus quem fez o coração de Maria tal qual ele é e quis fazê-lo uma fonte de luz, de consolação e de toda sorte de graças para aqueles que recorrem a ela em suas necessidades? Não sabeis que Jesus não apenas reside e assiste continuamente no coração de Maria, mas é Ele mesmo, o coração de Maria, o coração do seu coração e a alma da sua alma, e que, portanto, vir ao coração de Maria é vir a Jesus. Honrar o coração de Maria é honrar Jesus. Ficamos pasmados se não temos uma real compreensão da doutrina que a Santa Igreja nos deixa a respeito do mistério que há entre a união do coração imaculado da Santíssima Virgem e a união do Sagrado Coração de Jesus. Um só coração, uníssono, a palavra bate. Quando o coração de Jesus bate, o Sacratíssimo Coração de Jesus bate, o Imaculado Coração de Maria bate, vive junto, movem-se juntos, respiram juntos, amam profundamente, infinitamente juntos a humanidade inteira. Então esse é um mistério que é desconhecido para muitos católicos ainda, quanto mais ainda para aqueles que estão fora da verdadeira doutrina. Portanto, abracemos com muita fé esse mistério de amor. Depois eu anotei aqui uma reflexão também ainda do próprio São João Eudes, quando ele nos fala o seguinte: o coração imaculado de Maria é invocado, mas não como se ele tivesse movimentos próprios. Ele foi todo dissolvido inteiro no coração de Jesus. Ou seja, esse coração é incapaz de refletir em si qualquer coisa que não seja o próprio Deus. É incapaz. Tanto que, na filial audácia desse santo, como eu já falei, ele foi o primeiro a exclamar, o primeiro santo da igreja a dizer: o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Não o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. O Sagrado Coração de Jesus e Maria. Portanto, não há separação. Não há separação. Temos que ser filhos e filhas do único coração, de Jesus e Maria. Temos que ser filhos e membros dessa única cabeça, Cristo, que tem esse único coração, Sacratíssimo Coração, que foi transpassado pela lança, e que essa lança é a espada que transpassou o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria, como nós temos na Sagrada Escritura, a profecia. Vou abrir aqui a Sagrada Escritura. Vamos para São Lucas. São Lucas capítulo 2. Depois que nós ouvimos a narração da apresentação do menino Jesus ao templo pela Santíssima Virgem, com certeza por São José, embora ele não é citado na Sagrada Escritura o nome dele, mas sabemos que Jesus está sendo apresentado por seus pais. Embora a figura de São José fique um pouco para o lado, mas ele está realmente presente nesse momento sublime. E quando o nosso Senhor Jesus menino é apresentado, o velho Simeão que lá está, que ardentemente desejou ver a salvação, o Cristo, ele próprio profetiza na vida da Santíssima Virgem que essa espada iria transpassar o seu coração. Versículo 25, Lucas 2, a partir do versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel.
Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. E uma espada transpassará a tua alma. Versículo 35. Aqui nós temos também o pensamento de um outro grande santo da nossa igreja, que eu sempre cito esse santo, doutor São Bernardo de Claraval. Ele é aquele que deixou também muito clara essa doutrina do coração de Jesus e Maria, único coração, uníssono, bate um único coração, bate um único coração eternamente apaixonado pela humanidade inteira. Por quê? Porque na Santa Cruz, a lança que transpassou o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, por São Longuinho, é a mesma espada que transpassa o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Porque não temos assim notícia de que uma espada verdadeiramente transpassou o coração da Santíssima Virgem. E como os santos chegaram a esse alto mistério? Eles descobriram que eles chegaram à compreensão em sua profunda vida de oração que essa lança é a espada que transpassa, porque um só coração, o coração divino de Jesus, ele deu à Santíssima Virgem Maria, e o coração humano de Jesus, quem deu foi a Santíssima Virgem Maria. Foi ela que gerou esse coração no ventre imaculado dela, foi ela que gerou a carne, o sangue de Jesus, enfim, todos os seus membros, foi ela quem gerou. Então aí essa troca, esse mistério divino que os santos chegaram então a essa grande descoberta, e nos deixa nos seus escritos. Isso é verdade de fé católica, isso é doutrina católica, isso é mistério dos santos da nossa igreja católica, que temos que crer profundamente. Amém? Então vamos lá, continuando então, sem mais entrar nesse tema, já estamos em bastante compreensão em relação a esse tema. Vamos agora seguir a nossa leitura do tratado. Vamos ver o que o magistério quer nos dizer sobre isso. Tem um número aqui, eu vou abrir, 10. É uma citação da Lumen Gentium, no número 64. Por sua vez, a igreja que contempla a sua santidade misteriosa e imita a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, toma-se também ela própria mãe, pela fiel recepção da palavra de Deus. Efetivamente, pela pregação e pelo batismo, gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos por ação do Espírito Santo, e pura ao seu esposo, e conserva virginalmente a imitação da mãe do seu Senhor, e por virtude do Espírito Santo, uma fé íntegra, uma sólida esperança e uma verdadeira caridade. A Lumen Gentium está falando que a Santíssima Virgem, ela que é responsável por gerar em nós a fé, a esperança e a caridade. Ela é essa mãe na ordem da graça, é ela quem gera. Continuando a nossa leitura, número 37. Artigo 2º, as consequências. Primeira consequência, Maria Rainha dos Corações. É uma consequência óbvia, depois de tudo que nós já acabamos de tratar aqui. Do que ficou dito, devem-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai o ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras da sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, ou seja, Jesus, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos, e isto não somente quanto ao corpo, que seria pouco, mas também quanto à alma.
participa também na ação pela qual se diz com razão que o seu Filho, nosso Redentor, reina nos espíritos e nas vontades dos homens. Reina, porque o Sagrado Coração de Jesus é rei sempre de todos os corações. Portanto, nesse reinado co-participa o Imaculado Coração da Santíssima Virgem, batendo em um só coração com o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, ela tem esse poder também sobre todos os corações, de todos os homens. Ela tem esse poder que lhe foi dado. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 21. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la como santos, rainha dos corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, derivante da sua vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse mais necessária e fosse apenas facultativa. Ou seja, a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela não é facultativa. Na Santa Igreja Católica, todos os fiéis, todos aqueles que foram batizados, têm a obrigação singular de devotar a mãe de Deus no culto, de ser devoto, de ter aquela devoção pelo menos superficial, pelo menos básica. Todo fiel católico tem que ter devoção à Santíssima Virgem Maria. O culto que a Santa Igreja nos obriga a dar à Mãe de Deus é um culto de hiperdulia. Já tratamos disso em outras formações. Hiperdulia é uma superveneração. E os santos então recebem o culto de dulia. Ou seja, nós não somos obrigados a ser devotos de nenhum santo da Igreja Católica. Não somos, mas a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, nós estamos obrigados, por dever, por direito, pela graça que ela recebeu. Isso é o que a Santa Igreja nos ensina. Vamos lá. Tem uma palavra do magistério aqui. É uma palavra da Lumen Gentium, número 66. Exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir a seu Filho, acima de todos os anjos e homens, Maria, que, como Mãe Santíssima de Deus, tomou parte nos mistérios de Cristo, é com razão venerada pela Igreja com um culto especial. E na verdade a Santíssima Virgem é desde os tempos mais antigos honrada com o título de Mãe de Deus. E sob a sua proteção se acolhem os fiéis em todos os perigos e necessidades. Foi sobretudo a partir do Concílio de Éfeso, 430, que o culto do povo de Deus para com Maria cresceu admiravelmente na veneração e no amor, na invocação e na imitação, segundo as suas proféticas palavras: todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é poderoso, conforme Lucas 1,48. Este culto, tal como sempre existiu na Igreja, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração. Difere essencialmente do culto de adoração, que se presta por igual ao Verbo encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo e favorece poderosamente. Ou seja, a adoração devida à Santíssima Trindade não tem nada a ver com o culto especial de hiperdulia que nós devotamos à Santíssima Virgem Maria. É com ela que nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com ela, a imitação dela, na alma dela, no coração dela, é dentro dela, imitando-a, é
nós damos a adoração à Santíssima Trindade. Vamos lá. Seguimos no número 41. Não, perdão, acho que eu pulei um pouco, peraí. Isso, número 40. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para se salvarem. Baseados na opinião dos padres da Igreja, entre outros, nós estamos falando aqui dos santos dos primeiros séculos da Igreja, aqueles que formam toda a teologia, que até hoje, todos os padres, todos aqueles que estão na verdadeira doutrina, estão obrigados a estudar. Eles são a raiz da nossa fé católica. Esses santos, que são chamados santos padres da Igreja. Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edesa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, o douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor de Louvânia e vários outros provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentido do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Provam as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento, confirmam os sentimentos e exemplos dos santos, ensinam e demonstram a experiência. O próprio demônio e os seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores, de que eu fiz ampla colheita para comprovar esta verdade, cito apenas uma de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros. Primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele no êxtase uma grande escada que ia até o céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Segundo, que está nas crônicas de São Domingos, segundo as quais, perto de Carcassonne, onde o santo pregava o rosário, a alma de um infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem e pela própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria essa história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. Depois eu vou trazer aqui para nós meditarmos a real história narrada desse caso de possessão, que São Domingos expulsou esses 15.000 demônios desse herege. Por quê? Porque nesse fato aqui, os demônios eles são obrigados, pela oração de São Domingos a Nossa Senhora, a revelar muitas verdades que são consoladoras para nós a respeito da devoção ao Santíssimo Rosário, da devoção à Santíssima Virgem e daqueles que a invocam, ainda que seja no último instante de vida, mas a invocam de todo o coração e recebem assim a graça da salvação. É um mistério da graça e da misericórdia infinita de Deus. Nós não sabemos como acontece, mas sabemos que a Santíssima Virgem ela tem esse poder, porque já lemos um pouco anteriormente que ela dá as graças a quem ela quer, quando ela quer, como ela quer, da maneira que ela quer, porque ela é dispensadora, ela é a medianeira, ela é distribuidora
de toda a obra da redenção do Filho dela. Ela é dispensadora da obra da redenção do seu divino Filho. Ela tem esse poder. Mas agora eu não estou aqui com o livro, O Segredo do Rosário. Na próxima formação eu trago para que nós possamos ver o que os demônios falam. Nós sabemos que na Santa Igreja Católica, quando um sacerdote exorcista, ele tem esse poder que foi lhe conferido pela Igreja, quando ele pede que algum processo fale uma verdade, mesmo que os demônios sejam mentirosos, eles falam a verdade. Isso fica então comprovado que ali eles estão falando algo que é de extrema importância para nós, porque eles falam contra a sua própria vontade. É belíssimo. Eu lembro apenas de algumas palavras que o demônio fala que a Santíssima Virgem é a causa da confusão deles, a causa da ruína deles, por que ela sempre vem quando ela é invocada, e por que os católicos são tão bobos de não darem importância a chamar o Santíssimo Nome da Virgem Maria, por que toda vez tem sempre alguém rezando o terço mariano, rezando o Santo Rosário, que eles não aguentam, que eles são totalmente chocados pelo poder da Ave Maria, e eles falam que muitas almas que seriam condenadas no inferno por terem invocado com verdadeira confiança e arrependimento e contrição o nome da Santíssima Virgem Maria são salvos, porque ali Deus, a misericórdia infinita de Deus alcança a graça da contrição perfeita, e a pessoa então ela consegue alcançar a graça que ela nunca teve, mas por ter chamado a Santíssima Virgem Maria. É belíssimo esse escrito. Eu vou ficar devendo para vocês, caríssimos irmãos e irmãs, e vou trazer na próxima formação. Aqui tem uma citação do Magistério, vamos ver, número 14, para concluirmos essa parte. Ele cita realmente o segredo do rosário aqui, porém não traz o texto completo, então eu não vou falar para esperar até que possamos falar o texto completo, que é um pouco grande. Vamos então continuar. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguirem a salvação, é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura, conforme Lucas 1,30. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Maria estava cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel, conforme Lucas 1,28, e recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável, conforme Lucas 1,35. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso o Altíssimo a fez única tesoureira dos seus tesouros e única dispensadora das suas graças, para ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser. É o que acabamos de falar, em outras palavras, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é por toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Só a Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor, conforme Cânticos 1,4, e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para ir passearem aprazivelmente com Deus, conforme Gênesis 3,8, para ir se esconderem dos seus inimigos, para
daí comerem o alimento delicioso, já assim temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as águas celestes da bela fonte que aí jorra abundantemente, ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, onde Adão e Eva, culpados, foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos. Todos os ricos do povo, conforme Salmos 44:13, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicarão a vossa face pelos séculos afora, e especialmente no fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtude serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem e em tê-la sempre presente, como um perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Amém. Vamos entrar já agora no finalzinho do capítulo 1, quando nós tratamos dos apóstolos dos últimos tempos. Para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos dar uma pausa e vamos retornar à nossa meditação. Pedimos então a bênção de nossa Mãe do Céu, que ela venha nos infundir cada vez mais a santa perseverança, e vamos juntos nesse combate, com a graça do Santíssimo Sacramento do altar. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.